pode me explicar o medo da morte, sabendo que a morte não existe e também conhecendo a doutrina espírita? O medo de ficar em pânico, o coração dispara, falta de ar. Na verdade, o fato de nós sermos espíritas, o fato de nós conhecermos a mensagem espírita, não nos torna espíritos superiores, não nos torna espíritos libertos de todos os fenômenos que nós arrastamos das múltiplas encarnações que nós já tivemos no passado. Nós somos almas profundamente conflituadas. Quantos de nós experimentamos dores terríveis durante o período da Idade Média? Nós somos espíritos muito machucados em função das histórias que nós já tivemos, por conta das perseguições religiosas que já aconteceram, durante os períodos de escravidão que o nosso mundo viveu, de arbítrio, de violência, de despotismo. Então, todos esses fenômenos marcaram as nossas almas profundamente. Então, nós somos espíritos profundamente feridos por conta das histórias que já aconteceram conosco ou histórias que nós produzimos nos outros. E pelo fato de sermos ainda espíritos razoavelmente equivocados, nós, toda vez que voltamos ao mundo material, a gente esquece boa parte daquilo que a gente já aprendeu, porque o esquecimento do passado embota a nossa compreensão da vida, diminui a nossa lucidez. E aí a gente acaba chegando do lado de cá como se fosse a primeira vez. Isso é muito comum. A gente chega no mundo físico como se a gente não tivesse realmente já vivido outras vezes na Terra. Então, a gente chega aqui com o quê? A gente chega aqui com os nossos traumas, que foram abafados pela reencarnação, foram abafados pelo esquecimento do passado, e com as nossas conquistas, que também foram abafadas pelo esquecimento do passado. Então, o que eu fiz de muito positivo e o que eu fiz de muito negativo, eles são abafados com o esquecimento, mas uma parte sobra. E uma parte de nós tem traumas muito profundos com relação à morte. Tem angústias muito dolorosas da nossa história de vida. Daí a gente cai numa sociedade que tem uma série de valores materialistas que não estimula em nós os sentimentos do espírito. Quando nós conhecemos a mensagem espírita, ela fica sendo muito mais um esclarecimento para o meu cérebro do que um conforto para o meu coração. Eu entendo, mas eu não consigo interpretar na minha vida. É natural dos espíritos ainda frágeis. Quantas coisas a gente gostaria de fazer melhor que a gente não consegue fazer. Outro dia eu vi uma mensagem do Emmanuel e eu estava num centro espírita e leram a mensagem, eu digo, nossa, a mensagem é linda, e eu queria pegar o número da mensagem, mas eu acabei esquecendo de pedir. Mas um dia eu ainda vou achar essa mensagem. Essa mensagem dizia, é daqueles livros do Fonte Viva, Pão Nosso e tal, é num deles. Diz o seguinte, da dor do espírito que conhece as coisas, mas não consegue viver aquilo que sabe. Então, ele falava da angústia da alma que, detentora da compreensão das coisas como tem que ser, não tem grandeza. Então, ele falava assim, aqueles que sabem que não podem odiar, mas não conseguem vencer o desamor. Os que sabem que têm que perdoar, conseguem vencer. E aí ele vai enumerando uma série de imperfeições que a gente sabe, mas não consegue viver. E enquanto a moça lia a mensagem, eu ficava pensando comigo, e eu criei uma imagem na minha cabeça para representar a ideia de maneira mais didática do que o Emmanuel estava dizendo. É como se fosse, para deixar mais claro, letra bonita. Todo mundo sabe o que é uma letra bonita. E por que não faz? Se você sabe que o A bonitinho é aquele A que é assim, redondinho, que a perninha sai assim, se você sabe, por que não faz? Aí quem tem letra bonita diz assim, mas é tão fácil fazer o B, ó, você sobe, faz a perninha, faz a bolinha, fez o B. Você vai fazer, o bicho fica todo torto. Por quê? Eu sei, mas não consigo. Eu gostaria de fazer. Eu sei como é. Se alguém escrever, eu digo, essa letra é bonita, essa letra é feia. Então copia. Não consigo. Da mesma maneira, é a grandeza do espírito. Tem coisas que a gente já sabe, mas não consegue vivenciar. A mesma coisa acontece na área do sentimento.
Eu sei da imortalidade. Eu sei que eu não preciso ter medo, mas as angústias que eu trago da minha história, nos porões do meu eu mais profundo, residem histórias que eu não tenho coragem de abrir para acessar. Eu tenho medo de abrir o porão do meu passado, para não evocar imagens horrorosas que eu tenho certeza que iriam reacender dentro de mim sentimentos que eu não quero mais ter. Então a mesma coisa acontece, a gente às vezes sabe do espiritismo, sabe da vida após a morte, mas tem medo, tem receio, pelas histórias que temos e pela fragilidade do espírito que nós somos. É preciso, portanto, que a gente tenha paciência conosco mesmo para entender as nossas dificuldades de fazermos um fenômeno mais exato do que a gente sabe. A gente vive um modelo meio como se fosse um sincrético do espiritismo, que eu penso de um jeito e ajo de outro, mas é o exercício na direção do bem que vai nos conferir as virtudes que não temos ainda. É só exercitando a tentativa de termos fé e não nos apavorarmos diante da possibilidade da desencarnação que a gente vai ganhar essas virtudes que a gente ainda não tem.